elenco do São Paulo ganhou folga nesta segunda-feira, dia 14, após a vitória diante da Ponte Preta por 2-1 em Campinas, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Os jogadores se reapresentam no CT da Barra Funda nesta terça-feira, dia 15, em atividade programada para a parte da tarde. Nela, Ceni começará a montar o time que enfrenta a Inter de Limeira na quinta-feira, dia 17, às 21h30 no Morumbi pelo Campeonato Paulista. O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B com 7 pontos, atrás do São Bernardo, que tem 11. Até aqui são 5 jogos com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra a Inter de Limeira, a terceira do time em casa na temporada, na próxima quinta-feira, dia 17, às 21h30 pelo Campeonato Paulista. O estádio pode receber 70% do total da capacidade de público. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral. As vendas de ingressos para o público em geral já iniciaram. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso. No dia da partida, os portões do estádio do Morumbi abrirão às 19h30. Após a segunda vitória seguida do São Paulo no Campeonato Paulista de 2022, na partida contra a Ponte Preta no último domingo, dia 13, Rogério Ceni deu maiores detalhes sobre a situação dos jogadores Luan e Luciano. O atacante Luciano segue na recuperação de uma contratura na panturrilha esquerda, enquanto Luan enfrenta uma situação um pouco mais delicada. O atleta está tratando uma lesão rara chamada de avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda. Os dois não foram relacionados para as últimas partidas, porém Ceni já projeta o retorno dos jogadores. Além disso, o treinador ressaltou que ele e sua equipe ainda seguem de olho no mercado, pensando em futuras negociações. Rogério Ceni explicou o seguinte: estamos tentando melhorar fisicamente, recuperar os jogadores. O Luciano, acho que mais uma semana, 10 dias, quem sabe a gente já possa ter a volta do Luciano. O Luan talvez um pouco mais. Pelo condicionamento físico, precisa de mais tempo. O importante é que a gente encontre possibilidades e onde não tem, a gente está atento ao mercado, foi o que disse Ceni. O goleiro Felipe Carneiro, que fazia parte do elenco sub-20 do São Paulo, se despediu do clube. O arqueiro atuou nas campanhas do Campeonato Brasileiro e Paulista no ano passado, mas ficou de fora da lista de inscritos da Copinha. O jogador disse o seguinte: cheguei no São Paulo muito novo e saio daqui um profissional formado. Tenho muita admiração pelo clube e gratidão por tudo que passei lá dentro. Fica aqui meu agradecimento e minha torcida para que o clube e o time tenham muitas conquistas. Estarei de longe torcendo para todos os companheiros e funcionários que sempre me ajudaram. Com Alex no comando da equipe em 2021, ele foi titular na maior parte das campanhas do Paulistão e do Brasileiro. Foram 28 jogos na última temporada, com 26 gols sofridos, além de 16 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Pelo São Paulo, Felipe conquistou o Campeonato Paulista Sub-15, o Torneio Brasil-Japão Sub-15, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa Sub-17. Em 2021, foi titular do time no Campeonato Paulista Sub-20 e Brasileiro Sub-20, sendo do último vice-campeão. Alex continuará como técnico do São Paulo Sub-20 em 2022. Em uma postagem nas redes sociais, o treinador afirmou que tanto ele quanto seu auxiliar PC de Oliveira seguirão em Cotia. A afirmação foi escrita em uma resposta sobre uma postagem que falava do interesse do Avaí em Alex para ser o treinador da equipe principal do Leão e seu auxiliar PC de Oliveira, que algumas pessoas confundiam com PC Guzmão. Alex escreveu: PC Guzmão hoje está trabalhando no Londrina. PC de Oliveira, quem trabalha comigo no São Paulo. É uma das grandes referências do futsal mundial. Seguiremos em Cotia esse ano, tentando desenvolver bem nosso trabalho e ajudar os meninos que sonham com futebol.
Alex é muito bem avaliado no São Paulo, onde está tendo a primeira experiência como treinador. Na última temporada, chegou ao vice-campeonato do Brasileirão e na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele comandou o Sub-20 do São Paulo em 48 jogos, com 29 vitórias, 10 empates e apenas 9 derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil. Autor do gol de empate do São Paulo na vitória de virada por 2-1 sobre a Ponte Preta, o meia Gabriel Sara recebeu proposta para deixar o clube no início do ano, mas a mesma foi descartada pela diretoria são paulina, como todos sabem. E segundo informações do jornalista Jorge Nicola em seu blog no Yahoo, o interessado no jogador de 22 anos foi o Toronto FC do Canadá. De acordo com Nicola, o clube que disputa a Major League Soccer propôs 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais na cotação atual para contratar Sara em definitivo. Quem tomou a rédea das negociações foi o presidente tricolor Júlio Casares, que descartou a venda. Na visão do mandatário do São Paulo, o meia revelado nas categorias de base do clube poderá ser vendido, num futuro próximo, por cifras próximas dos 20 milhões de euros, 119,1 milhões de reais, valor desejado pelo tricolor para liberar o atleta. Além disso, o clube paulista deseja manter um percentual do passe de Sara, uma vez que acredita numa valorização do jogador, principalmente na Europa. No fim do ano passado, o jogador renovou seu contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2024. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros, cerca de 297,9 milhões de reais. Essa é a quarta temporada de Gabriel Sara como profissional no Morumbi. Em 2022, ele tem 5 jogos disputados e um gol marcado, exatamente o contra a Ponte Preta. Pensando mais à frente, após o jogo contra a Inter de Limeira, enfrentaremos o Santos, famoso clássico Sansão, que será fora de casa no dia 20, e nosso rival acabou de contratar por empréstimo até o final deste ano um jogador conhecido da torcida são paulina. Trata-se do lateral direito Auro, que chega do Toronto FC do Canadá. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Auro chegou a ser vice-campeão do Brasileiro de 2014. E aí, você gostava do jogador quando atuava pelo tricolor paulista? E finalmente a FIFA tomou a decisão sobre Brasil e Argentina de 5 de setembro de 2021, que foi suspenso. Vai ser jogado novamente, ainda sem definição de data e lugar. Multas foram estabelecidas e suspensões para os jogadores envolvidos. Vocês concordam com as providências tomadas? Amigos tricolores, vou abrir aqui um debate para que todos possam expressar seu ponto de vista a respeito do que o excesso de comparações podem fazer com o ser humano, seja ele jogador de futebol ou não. O exemplo que eu trouxe é uma declaração do Denis, ex-goleiro do São Paulo. Em 2016, ele recebeu a difícil missão de substituir o mito. Mesmo sendo reserva dele por 7 anos, a pressão o atrapalhou dentro de campo. Em entrevista ao Esporte Espetacular, Denis disse que na época sentia que era o único goleiro que não podia tomar gol no Brasil, e com isso a cabeça ia a milhão. Não estou defendendo ninguém, quero deixar claro, porém todos sabemos que o ser humano não é perfeito, pelo contrário, somos falhos e a tendência é aprender com os erros e tentar melhorar de alguma maneira. Todos temos defeitos e qualidades. No caso do Denis, tanta comparação resultou em problemas sérios. No clube, a psicóloga recebia visitas constantes do jogador, que já não estava conseguindo desempenhar seu futebol por conta das críticas. Para Denis, as cobranças eram um pouco mais do que ele esperava, e ele era somente o Denis. Por mais que tentasse, o ser humano é único, e ele nem ninguém que tentar poderá ser Rogério Ceni, fazer o que Rogério Ceni fez. Pode sim ser um ótimo goleiro, mas com as características únicas de uma pessoa que está ali se esforçando para dar seu melhor. Como na Bíblia diz, onde foi dada aquela única moeda que era tudo o que tinha. Quando você se doa por inteiro, é todo o seu esforço que deve ser levado em conta. Em todas as áreas apresentadas à sociedade, alguns vão ter mais facilidades em algo e alguns vão ter que se doar o máximo para ter um bom desempenho, entendem?
O importante é sua força de vontade, independente das adversidades que encontrar em sua caminhada. Ainda falando sobre o Denis, tudo o que aconteceu deixava muito estressado. Ele já não assistia programa esportivo, não mexia em rede social, não lia jornal. Começou a pirar e procurar ajuda dentro e também fora do clube. Foi uma época difícil para ele por todas as dificuldades que passava e levou um tempo para que pudesse se reencontrar após esse período delicado em sua carreira. Ou seja, críticas ajudam quando são construtivas, quando se tem uma provável solução para o problema. Certas críticas acabam sendo destrutivas, então pensem bem antes de dizer algo. Saiba que estamos lidando com seres de carne e osso, tem um coração cheio de sentimentos em cada um de nós. Todos temos o direito de errar e assim vamos aprendendo e tentando corrigir para sempre evoluirmos em tudo na vida. O que vocês acham? Respeito todas as opiniões, são sempre bem-vindas aqui em nosso canal. Para vocês, Thiago Volpi está sem confiança pelo excesso de críticas e comparações? Vocês acham que há um equilíbrio entre falhas e boas defesas feitas por ele enquanto veste a camisa do São Paulo? O salve de hoje é para Leandro Matos, de Angical, Bahia, e todos que acompanham o canal. Muito, muito, muito obrigada! Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!